deles é pilarizado nos custos que ela tem de produção, com enfoque para carga e para complexidade tributária. Quer dizer, ser inovador, ser sustentável no Brasil é ser refinado, gente. É ser refinado, porque o cara tem que ter superado essas coisas que são brutais para a competitividade. Não é? E aí dá para falar um mês aqui de coisas que não são novidades para nenhum de nós, todos nós aqui. Eu acho que tinha mais um comentário, alguém, não sei se escapou alguma coisa aqui. Acho que eu dou a palavra agora para você, professor. Tá. Sobre propriedade intelectual. Eu já volto nesse tema. Deixa ele falar que eu já volto nesse tema. Eu quis dizer com a minha apresentação, com aquela lâmina em particular, uma coisa ligeiramente diferente, eu não sei se eu fui claro. A ideia é que tecnologias sofisticadas, seja onde for que elas sejam desenvolvidas, elas têm maior aderência em mercados mais maduros. E elas têm menor aderência em mercados menos maduros, como é o caso do nosso mercado. Quer dizer, se vende menos carros sofisticados, se vende menos Ferrari aqui que não sei onde, não sei, na Suíça ou na própria Alemanha, enfim. Quer dizer, isso é um fato, não dá para fugir disso. Por outro lado, a gente assiste um conjunto de fatores que estão fazendo com que o país seja atrativo exatamente para o desenvolvimento dessas tecnologias. Inclusive, muitas delas ambientais. Você não tenha dúvida que os estádios brasileiros para a Copa, os projetos de infraestrutura, eles vão ser pautados naquilo que é de mais refinado em termos de tecnologia. Com tendência a ser eficiente e com tendência a ser ambientalmente correto. Quer dizer, então, existe um cenário favorável a essa mudança. Eu não acredito numa mudança muito, muito rápida, mas ela já está acontecendo. Quer dizer, um cenário para que o desenvolvimento aconteça aqui, né, exatamente para atender a níveis mais sofisticados de exigência, em alguns casos padrão mundial, o que vai, de certa maneira, atenuar essa preocupação, que é uma preocupação hoje. Eu não tenho ideia dos números da nossa balança de pagamentos para transferência tecnológica, mas deve ser alguma coisa respeitável, já vista essas medidas protecionistas do governo. Quer dizer, eu tenho a impressão que isso vai atenuar um pouco esse drama nosso, que é a nossa balança de pagamentos para transferência tecnológica. Eu acho que isso a gente está assistindo agora, não? Não, é o contrário. É o contrário. Isso está caminhando para ser menos problemático, para ser menos frequente, para ser menos volumoso. Quer dizer, o país tem mercado, ele tem inteligência, ele tem mestres, doutores, tem engenharia capaz de assumir o desenvolvimento tecnológico e ele tem um ambiente de investimento que é propício para isso, né? É muito pouco frequente, quando se fala em sustentabilidade ou quando se fala em inovação, quando se fala das duas coisas juntas, a gente associar a questão do investimento. Sem o fluxo do investimento, nada disso acontece. Sempre quando alguém vem com o exemplo da Coreia, desenvolvendo tecnologias de ponta, exportando inovação e por aí vai, eu me lembro o que aconteceria se todo mundo resolvesse colocar muito dinheiro num país muito pobre da África em educação. O que ia acontecer com esse país em 3 ou 5 ou 10 anos? Provavelmente nada. Se não viesse um fluxo de investimento junto, criando o ambiente profícuo para isso, que é o de mercado, né? Então, eu tenho a impressão que isso deve se atenuar. Eu não conheço os números, não sei o quão grave isso é hoje, mas eu tenho a impressão que isso deve se atenuar agora com o tempo. Acho que chegou a nossa vez, né? Eu sou um otimista, né? A gente que milita nessa área tem que ser otimista. 20 anos em sustentabilidade, tem que ser otimista, né? Tem que ser otimista, tem que acreditar. Eu não poderia confirmar isso, eu não conheço para dizer. Deixa eu só fazer, antes de passar a palavra final para ele, eu queria fazer 2 comentários. Meio que em função do curso que eu dei para eles, eu fui estudar um pouco mais a questão de tecnologia, ecotecnologia, tecnologia limpa. E 2 coisas que me surpreenderam bastante foi, primeiro, o grau dessa discussão como ela já existe no mundo. E é bem claro assim, os caminhos que existem para a gente ter tecnologia, pelo menos limpa. Sustentável, para mim, é uma área um pouco mais difícil quando a gente pensar na tecnologia vinculada ao social. Mas a outra coisa que me surpreendeu é que quando eu, por exemplo, fui olhar as patentes da Unicamp, né, a gente chega a quase
30% das patentes que foram depositadas pela Unicamp que podem ser consideradas como o que nós passamos a chamar de ecotecnologias. O que eu estou querendo dizer um pouco com isso é que o Newton está enfatizando muito a questão da tecnologia de ponta, e eu acho que muito do que a gente precisa de tecnologia limpa ou sustentável não é de ponta. É muito mais tecnologia que está lá nas prateleiras e que a gente tem que pegar caminhos como a empresa que ele falou, do Oxil e outras, e achar jeito de ganhar dinheiro com tecnologias que às vezes até são mais simples, mas que são sustentáveis e que a gente tem muito mais condições para ocupar espaços importantes. E talvez as experiências de empresas como as grandes empresas podem ajudar nisso, sabe? Abrindo mercado, abrindo perspectivas. Dois outros comentários que eu queria fazer. Se refere a questão, eu sempre fico um pouco angustiado quando a gente fala, não, para resolver o problema da sustentabilidade, o problema ambiental é a educação ou é o consumidor. Bom, se for isso, todo o meu otimismo vai por terra, porque o Brasil, quando a gente olha que, sei lá, 80% da população compra qualquer coisa sem olhar a taxa de juros que está pagando, porque cabe no orçamento, aquela prestação, quando que eles vão começar a olhar para de onde vem o produto, se tem qualidade, se não tem? Então, assim, eu acho que num país como o Brasil, onde a gente tem uma desigualdade tão grande, eu acho que as empresas têm que assumir uma responsabilidade maior no sentido da sustentabilidade do que em outros países. A gente não pode esperar que o consumidor vá fazer isso daí, porque vai demorar muito para ele fazer. E a outra coisa que é uma discussão que está presente aí internacionalmente de uma forma muito forte, que eu ando gostando muito, e que está expressa num texto de um inglês chamado Tim Jackson, que a ideia, o texto dele chama-se Prosperity Without Growth, ou seja, prosperidade sem crescimento. Para a gente ir para a sustentabilidade, nós vamos ter que ir para esse caminho. Não dá para a gente continuar imaginando que a gente vai continuar crescendo a taxas que a gente vem crescendo as economias. Então nós temos que ir para alguma coisa chamada prosperidade sem crescimento. Só isso dá um outro curso, mas só para levantar a questão aí para vocês. Ok, bom, vou tentar ser bem conciso também. Com relação à pergunta do colega lá do Centro Paula Souza, né, realmente existem métricas, né, nós estamos o tempo todo desenvolvendo mais métricas, tem tudo a ver com o que o Newton disse, a questão é que indicadores que os empresários querem, que os acionistas aceitam, tudo passa por essa discussão da educação também. Eu tinha até aproveitado para fazer uma propaganda aqui, que nós temos uma revista que faz um esforço enorme para trabalhar com métricas, que hoje é responsável pela medida do índice de sustentabilidade empresarial lá da Bovespa, que é a página 22, né? Esse é o site, é todo disponível gratuitamente na íntegra. E nessa revista a gente discute muito, eu faço parte lá do Centro de Estudo de Sustentabilidade da EASP, e a gente discute bastante essa questão de indicadores e métricas que façam sentido para os acionistas. Uma coisa que já percebendo que não é possível ter as mesmas métricas para todos os setores, né? Eles têm interesses diferentes. Então, métricas setoriais hoje são levadas em conta nesses estudos de sustentabilidade empresarial. Então, nesse site você pode ter acesso, e pela Bovespa também tem uma lista dos indicadores mais usados hoje, né? Mas tudo passa mesmo por essa questão de educação, informação para o consumidor, o que vai ligar essa questão que o professor falou também, de trazer maior responsabilidade do consumidor, essa questão do consumerismo, de um consumo responsável também, de menos desperdício, de prestar mais atenção no que está comprando e não só no valor da prestação. E só para fechar, um outro comentário também, eu concordo totalmente que quando a gente fala em inovação para a sustentabilidade, não necessariamente estamos falando de novas tecnologias. Nós temos exemplos de tecnologias muito antigas que voltam hoje com uma outra cara, com uma outra roupagem, como, por exemplo, biodigestores, que é uma coisa super antiga, que toda fazenda antigamente, todo sítio tinha um biodigestor, e hoje em dia é colocado como algo renovado, com uma outra roupagem, gerando energia, gerando gás metano. Temos uma experiência fantástica lá em Franca, por exemplo. A Prefeitura de Franca criou um biodigestor experimental em tamanho gigante para utilizar o esgoto doméstico da cidade. Então, está gerando gás metano e energia
a partir do esgoto doméstico. É uma ideia simples, não tem nada demais nessa tecnologia. Um outro exemplo são as pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, que era muito comum antigamente, toda fazenda tinha uma pequena central, aproveitando uma queda d'água, uma pequena cachoeira, e já está provado hoje que é muito mais inteligente e eficiente construir um monte de pequenas centrais hidrelétricas do que uma hidrelétrica monstruosa como o Belo Monte, com impactos muito maiores, ambientais e sociais. Então, volta essa questão. São tecnologias muito conhecidas já e podem ser melhoradas, sofisticadas, mas aplicadas de uma forma diferente, com uma nova visão, com uma nova roupagem, né, que bate diretamente nos conceitos de sustentabilidade. A razão, os dois colegas da mesa, isso é verdade. E foi o que eu quis dizer quando eu disse que a gente atua em mercados, que nós somos uma empresa europeia de tecnologia de ponta que atua no mercado onde tecnologias menos intensas têm aderência. É exatamente esse o ponto. Quer dizer, quando a gente para olhar o aclamado álcool brasileiro, ele tem mais de 100 anos, não sei. O primeiro carro que Santos Dumont trouxe ao Brasil era movido a álcool. E a primeira corrida de carro que aconteceu no Brasil no janeiro foi a álcool. Quer dizer, então, é isso. Quer dizer, eu concordo com isso também. Por outro lado, a gente está falando de desafios importantes que a gente tem para vencer, para os quais não dá para abrir mão do desenvolvimento de novas... Mas aí eu falo assim de novas formas de pensar o mundo. Não é? Quando eu vejo hoje a gente discutindo aspectos de mobilidade, a gente tinha que ter, antes disso, uma discussão de como a gente vai fazer o arranjo das cidades. Quer dizer, será que eu preciso ter essa discussão de mobilidade, como ela está acontecendo, ou eu preciso discutir o arranjo das cidades? Então, eu concordo plenamente com vocês. Acho que faltou alguma coisa aqui de mineração da moça que foi embora. No mais, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço ao enriquecedor debate dos colegas. Obrigado. Então, vamos agradecer a presença de todos. Lembrar aí que no dia 27 de abril, então, tem uma nova reunião aqui. E dizer que estamos aí à disposição para mais informações. Muito obrigado.